primeiro caso e o mais importante. Se o agente público for absolvido no processo crime e o fundamento da sentença de absolvição for ausência de materialidade ou negativa de autoria, se o juiz no processo crime falar eu estou absolvendo porque o fato não aconteceu, ou então o fato aconteceu, mas não foi praticado por esse indivíduo que está sendo acusado, essa absolvição criminal faz coisa julgada nos outros 3 processos. O agente absolvido no processo crime, por negativa de autoria ou ausência de materialidade, não pode ser condenado pelo mesmo fato, nem no cível, nem na esfera administrativa, nem na improbidade. Esse é o caso que tem caído no exame de ordem. É o caso mais importante, porque é disciplinado expressamente no Código Civil e no Estatuto do Servidor Público Federal. Cuidado, hein? Cuidado. Se a absolvição criminal for por negativa de provas, vou repetir. Se a absolvição criminal for por negativa de provas, não faz coisa julgada nos outros processos. Se o juiz absolve o agente, dizendo assim, absolvi porque não houve comprovação da acusação, ele pode ser condenado nos outros 3 processos. Então a absolvição criminal por falta de provas não produz aquele efeito de vincular a decisão dos outros processos. Há um outro caso, esse raramente cai na prova, mas eu comento para fazer o encerramento da primeira parte do nosso programa de hoje. Olha, tem um outro caso muito importante, em que a decisão em uma das esferas repercute nos demais processos, que é o caso da condenação criminal. Se o indivíduo for condenado no processo crime, essa decisão faz coisa julgada nas outras esferas. Esse sujeito não poderá ser absolvido nas outras instâncias, porque as outras instâncias terão que acatar essa decisão judicial no sentido de que o ato foi praticado por aquele agente. Então, esse é um caso raríssimo, tá? Não me lembro de ter caído no exame de ordem, mas importante para você registrar, já que estamos falando de comunicação das instâncias. É uma espécie de uma segunda exceção à independência das instâncias. A condenação no processo crime também produz esse efeito de obrigar a decisão idêntica nos outros processos. Não terminou, hein? Você não é louco de sair daí. Daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou analisar as perguntas dos nossos telespectadores de todo o Brasil. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Fica aí, hein? Chegamos então ao segundo bloco do nosso programa de hoje, Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, eu tenho a oportunidade de responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. Hoje nós teremos 5 questões enviadas por e-mail pelos nossos telespectadores de todo o Brasil. E no próximo programa, se você mandar a sua pergunta, a questão que eu vou responder será a que você enviar. Para isso, nós temos um e-mail de contato aqui com a produção do programa, que é o provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Não, crítica não. Sua pergunta e sugestão para provafinal@lfg.com.br. E aí no próximo programa, no Pergunte ao Professor, eu respondo a sua dúvida. Vamos lá? Hoje eu selecionei 5 questões. Vamos lá na primeira. Põe para mim na tela. Professor Maza, quais são as esferas de responsabilidade do agente público? Importante essa pergunta. Se eu fosse responder essa pergunta até uns 2, 3 anos atrás, eu diria que as esferas de responsabilidade do agente público eram 3. Agora mudou.
Com o avanço no estudo e na compreensão da lei de improbidade administrativa, hoje a doutrina considera que as esferas de responsabilidade do agente público são 4. Processo crime, ou esfera criminal, para a punição de condutas tipificadas na lei penal. Processo civil para a reparação de danos patrimoniais causados pelo agente. Processo administrativo para aplicação de penas relacionadas à prática de faltas funcionais e a ação de improbidade administrativa. Importante você anotar a informação nova. Predomina o entendimento doutrinário de que a ação de improbidade administrativa é um tipo de ação civil pública. Então nós podemos falar, sem medo de errar, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Lembrando que a lei de improbidade se tornará então uma lei especial sobre a lei da ação civil pública, e as regras existentes na lei 8429 predominam sobre as regras da lei da ação civil pública quando se tratar de ato de improbidade. Sobre o processo civil de responsabilização do agente público, cabe aqui fazer alguns esclarecimentos importantes. Primeiro esclarecimento importante é que o processo civil de reparação de danos por atos praticados por agentes públicos, se o dano for causado ao patrimônio particular, esse processo não pode mais ser proposto diretamente pela vítima contra o agente. É verdade. Para reparação de danos patrimoniais causados por ações estatais, a vítima não pode mais entrar com uma ação judicial contra a pessoa física do agente. Esse entendimento do STF é um entendimento muito importante para o exame de ordem. O STF considera agora que a chamada ação regressiva do Estado contra o agente contempla uma dupla significação. A ação regressiva resguarda o direito do Estado ser ressarcido, ele propondo uma ação contra o agente, depois de ter indenizado o particular, mas também a ação regressiva representa uma garantia do agente público, de que não será acionado diretamente pela vítima para a reparação de danos. Então, a ação judicial de responsabilidade do Estado é da vítima contra o Estado, contra uma pessoa jurídica, não mais da vítima contra o agente. A vítima tem que propor a ação contra o Estado. Se o Estado for condenado na ação de indenização pela responsabilidade estatal, depois é que ele, Estado, moverá uma segunda ação contra o seu agente. Essa segunda ação é chamada de ação regressiva. A ação regressiva é proposta pelo Estado contra, agora sim, a pessoa física do agente. Mas essa ação regressiva não se confunde com a ação da vítima contra o Estado. A vítima só pode acionar o Estado. Sendo condenado, o Estado move uma ação regressiva contra o agente público. Interessante que você saiba o seguinte: quando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição fala da ação regressiva, fala da responsabilidade do Estado, o dispositivo afirma textualmente que o agente público só responde nos casos de dolo ou culpa. É isso mesmo. Ação regressiva, ação de responsabilidade do agente, só nos casos de dolo ou culpa. E o que isso significa? Significa que a responsabilidade do agente na ação regressiva é uma responsabilidade subjetiva. Subjetiva porque pressupõe a comprovação de culpa ou dolo. Não deixe o examinador da OAB te enganar quanto a essa questão, não. A responsabilidade do Estado é objetiva. A responsabilidade do agente público é subjetiva.
porque responsabilidade do agente público é só na ação regressiva, e a ação regressiva, segundo a Constituição, depende de culpa ou dolo